Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu trago 5 lições que a gente pode aprender com a história do filho pródigo. Mas deixa então eu resumir a história do filho pródigo rapidinho aqui para vocês. Então vamos lá. Tinha um pai que tinha 2 filhos. E o filho mais moço chegou para o pai e falou o seguinte: pai, me dá a minha parte da herança porque eu quero sair, conhecer o mundo. Eu quero viver essa experiência. E o pai, muito chateado, muito magoado, porque ele sabia que no mundo só tem ilusões, sofrimento. Mas o pai respeitou, mesmo chateado, mesmo triste, o pai deu aquele dinheiro ali para o filho, né? E permitiu que ele fosse para o mundo viver as experiências que ele queria viver. Então ele foi, e realmente aconteceu o que o pai já estava prevendo, né? O filho entrou num mundo de ilusões, com certeza vícios, prostituições, coisas ruins, né, gente? E ele acabou gastando o dinheiro todo. Então, o que acontece? Chega um momento que ele vive tanta humilhação porque ele perdeu o dinheiro todo, que ele vai trabalhar como para apacentar porcos. E chega um momento que ele até se alimenta com a comida dos porcos, né? A Bíblia diz que ele se alimenta com bolotas que os porcos comem. E aí ele vê o tamanho da humilhação, onde foi que ele chegou, né, com isso tudo. Se arrepende e ele pensa assim: pequei contra o céu e contra a terra, vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir perdão, vou pedir para ele me dar pelo menos um emprego como servo, né? Pelo menos ser um servo dele eu vou pedir. E aí ele voltou para casa. Só que quando ele volta, o pai, quando vê o filho, fica tão feliz, né? Fica tão radiante, vai lá, abraça, beija e fala: coloquem a melhor roupa no meu filho, e decide matar um bezerro para fazer uma grande festa, e o pai se alegra muito, né, com a volta desse filho. Então, que lições que a gente pode tirar dessa história aí? E agora eu vou falar para vocês o seguinte: isso aqui foi uma história que Jesus contou, né? Então ele estava dando exemplo. O pai aqui na história significa Deus. E o filho pródigo significa nós. Por quê? Porque muitas vezes a gente se afasta de Deus para ir viver as ilusões do mundo. Então é isso que quer dizer essa história. E a primeira lição é o livre-arbítrio. Por que livre-arbítrio? Porque o Pai, ou seja, Deus, ele nos dá o livre-arbítrio para irmos viver aquilo que a gente quer viver, né? Ele não vai prender a gente. Ele não vai amarrar a gente, vai falar assim: ó, não quero que vocês vão pelo aquele caminho ali, porque aquilo ali é ruim. Não. Ele vai deixar você viver as experiências que você quer viver. Você é livre. Só que tem uma questão aí, né? Somos livres para plantar, mas também temos que colher. Então, quando a gente plantar algo ruim, infelizmente a gente vai colher algo ruim também, que foi o que aconteceu aqui com o filho pródigo, esse exemplo aqui que Jesus, né, trouxe para nós. Então, vamos lá para a segunda lição. A segunda lição é: o mundo só oferece ilusões. Então, cuidado, porque muitas vezes as pessoas se afastam da presença de Deus, se afastam de Deus para ir viver coisas do mundo, para ir viver ilusões do mundo. E o que tem lá fora? O que tem no mundo, gente? Todo mundo já sabe, né? Tem muita mentira, tem muita corrupção, tem o quê? Muita prostituição, tem vícios, né? E eu acredito que o filho pródigo viveu essa situação aí. Infelizmente, ele gastou, né, o dinheiro que ele tinha lá esbanjando, né? Provavelmente pagando coisas para as pessoas, e acabou que ele ficou sem, né? Ficou com nada. Então, o mundo está cheio de ilusões. Tomem cuidado, porque o mundo jaz no maligno. O que é isso? Quem está comandando o mundo aqui hoje é Satanás. Então ele é sujo. Ele vai te oferecer algo que vai parecer lindo, maravilhoso, abençoado, mas não é. Ele dá com essa mão e ele tira com essa mão aqui. Então tomem cuidado com as ilusões do mundo, tá? Vamos lá para a terceira lição. Não há lugar melhor do que a presença de Deus. Não há lugar melhor do que estar com o nosso Pai, nosso Criador. E aí vocês pegam a história e imaginem só. O filho pródigo, com certeza, ele tinha muito conforto, ele tinha comida, né? Ele tinha tudo do bom e do melhor, mas ele escolheu sair da casa do pai, né? Onde ele devia ser tratado como um príncipe, e foi para o mundo aí viver as experiências, né? Mas acabou voltando porque ele viu que isso tudo que ele viveu só trouxe sofrimento para ele, né? Só ilusão mesmo. É isso que o mundo tem para oferecer. Então tomem cuidado, tá? Com as coisas do mundo. Vamos para a quarta lição agora? Ter a humildade de reconhecer nossos erros e pedir perdão.
Por quê, gente? Porque esse filho, ele reconheceu. Tem uma parte da Bíblia que ele fala assim: pequei contra o céu, pequei contra meu pai. Vou voltar, vou pedir perdão e vou pedir pelo menos um emprego para ser servo dele. E então ele voltou, né, humildemente, para pedir perdão e para pedir um emprego, mas o pai dele foi tão maravilhoso que abraçou, beijou, recebeu de braços abertos, perdoou, né? Então, assim, temos que ter a humildade de reconhecer nossos erros, porque quantas vezes a gente magoa pessoas que a gente ama, não é verdade? Infelizmente, nós somos assim. Então, que possamos também reconhecer nossos erros, termos essa humildade e pedir perdão. Gente, vamos para a quinta e última lição. Devemos seguir esse exemplo do Pai, ou seja, de Deus. Que exemplo? De perdoar. Então, assim, o Pai perdoou o filho, recebeu ele com maior amor e carinho. Na palavra, ele fala: meu filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. Então, ele recebe aquele filho com maior amor e carinho e ele realmente, verdadeiramente, ele perdoa esse filho. Então, que possamos ser assim também, seguir esse exemplo, que possamos também estar perdoando as pessoas que nos magoam, que possamos deixar nosso coração livre, nossa alma leve, liberando o perdão. E para terminar essa palavra, eu queria dizer para todos vocês aqui: gente, eu já fui uma filha pródiga e eu imagino que existam muitos filhos pródigos por aí, mas eu quero terminar dizendo: Deus está assim, ó, Deus está assim, de braços abertos, esperando você voltar para Ele, porque Ele te ama muito, tá bom? Então fiquem com essa palavra aí. Que Deus abençoe.